Taxar grandes fortunas poderia ajudar no combate ao novo coronavírus no Brasil. A medida resultaria na injeção de uma soma bilionária nos cofres do governo federal, dinheiro que poderia salvar vidas. Mas tem gente por aí que é contra cobrar impostos dos mais ricos. A análise é do comentarista político João Caires. O apresentador Luciano Huck, um dos possíveis presidenciáveis em 2022, participando de um evento por videoconferência, evento esse denominado Brazil Conference at Harvard e MIT, ou seja, uma conferência realizada entre a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, discutiram a questão da desigualdade. Na sua fala, Luciano Huck, por ironia ou não, disse o seguinte, que impostos sobre grandes fortunas no Brasil ia afastar a riqueza, os investimentos do Brasil, que isso poderia piorar a nossa economia. Vejam só, Luciano Huck participando de um debate desse, foi confrontado pela diretora da Oxfam, entidade que discute a questão da desigualdade mundo afora, ficou desnorteado, voltando ao assunto, mas sem tocar no imposto das grandes fortunas. Tocou apenas na questão da cobrança sobre dividendos que o Brasil não cobra. Aliás, não só o Brasil, como também a Estônia. Apenas 2 países no mundo não cobram impostos sobre dividendos, deixando aí os mega especuladores ao Deus dará e cobrando tudo mais. Por coincidência ou não, o governo brasileiro reduziu de 20% para 15% a contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição essa que financia a nossa aposentadoria, financia a saúde, ou seja, financia o sistema de seguridade social. Contribuição essa que é cobrada dos lucros das empresas. Só para vocês terem uma ideia, o sistema financeiro brasileiro, ano passado, os 4 maiores bancos tiveram um lucro de mais de 80 bilhões. Mesmo assim, o governo vai reduzir o imposto sobre isso. Imposto que foi aumentado em maio de 2015, no período da crise, pela presidenta Dilma. Aumentou de 15 para 20, o governo Bolsonaro agora reduz de 20 para 15. Abrindo mão de 4 bilhões de reais de arrecadação, de quem tem muito. Então o debate sobre o imposto sobre grandes fortunas vem a calhar, porque vários países do mundo têm esse tipo de imposto. A Argentina aqui do lado, vários países europeus. Essa discussão começou no pós-guerra, quando tentaram e começaram a se construir o chamado estado de bem-estar social, começaram a taxar as grandes fortunas. Isso se estendeu até os anos 80, 90, quando alguns países começaram a recuar e tirar esses impostos. Mas agora, em tempos de pandemia e mesmo pós-crise de 2008, esses países que retiraram voltaram a discutir taxar os super ricos, porque perceberam que esse discurso liberal econômico, de dizer que se cobrar muito imposto do rico eles não investem na economia, não vingou. Muito pelo contrário, a gente só vê os bilionários ficando cada vez mais bilionários. Só no Brasil, 6 bilionários contêm a fortuna de metade da população brasileira, da população mais pobre. Ou seja, um acúmulo de riqueza. Esse dinheiro tem que ser distribuído, porque no Brasil temos um problema gravíssimo com relação à tributação. A tributação no Brasil ela é regressiva. Os pobres, a classe média, pagam muito mais impostos percentualmente do que os ricos. Os ricos quase não pagam impostos no Brasil. Temos que fazer como em vários países do mundo que tributam a renda. E por falar em imposto sobre grandes fortunas, há grandes bilionários que concordam. Bill Gates, o próprio Donald Trump. No Brasil não se cobra imposto sobre a propriedade de jatinhos, de iates, coisa que o senhor Luciano Huck costuma se utilizar. Temos que fazer sim uma reforma tributária nesse país, para que não aconteça esse tipo de coisa. O governo, no momento de pandemia, ao invés de redirecionar recursos para atender a população, queria dar apenas R$200, conseguiu 600 com a pressão dos movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais e do próprio Congresso Nacional. Agora abre mão de 4 bilhões para os banqueiros ou as grandes empresas que têm lucros astronômicos, abrindo mão da contribuição social sobre o lucro líquido, que financia, como disse, a nossa aposentadoria, a Seguridade Social. Então é um desatino, um desperdício o senhor Luciano Huck vir a público falar isso sobre o imposto sobre grandes fortunas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.